E agora eu vou mostrar para vocês um procedimento que se faz com as ampulárias, né? Que é fortalecer o casco delas. Muitos criadores de ampulárias fazem isso. Tanto para identificar com os seus animais, eles identificam a macho, com a fêmea e tal, né? Eles fazem a identificação deles lá para controle, quanto para fortalecer o casco. Eles tiram a ampulária do aquário, aí pegam um papel toalha e secam bem esse casco, né? Deixam secar um pouquinho, alguns minutinhos assim, elas aguentam fora da água aí, uns 15 minutos mais ou menos. Aguenta mais, mas eu preferi não deixar mais do que 15, viu, pessoal? O vídeo vai ser cortado em algumas partes e tal, mas eu calculei, deixei um timer rodando, não deixar mais do que 15. Eu prefiro sempre jogar da forma mais segura possível. E sequei bem o casco dela, verifiquei se tinha buraquinhos nessa. Essa é a Juju, que vocês estão vendo aí. A gente colocou o nome na ampulária, essa é a Juju. Verifiquei se tinha buraquinhos. Se tivesse buraquinhos, eu ia fazer o procedimento de cola, usando bonder mesmo. Nesse caso, eu usei cola bonder específica para corais, que é um pouco menos agressiva, mas cola bonder também serve, ela acaba virando um acrílico dentro da água e não faz mal para ampulária. Mas assim, muito cuidado, se a ampulária tiver buraco, vocês vão colocar essa super bonder aí dentro do buraco e atingir a pele dela e vai queimar. Atingir o saco que protege os órgãos dela, o pulmão, as brancas e tal. Vai queimar ela, então não façam isso. Sempre coloquem a cola em torno desses buraquinhos, caso vocês vejam que tá profundo, entendeu? Se for superficial, ok, mas se não, tome cuidado com isso. Com a Juju, não tinha buraquinhos, com essa daqui que vocês estão vendo. Não tinha buraquinhos, só tinham muito superficiais, assim, não valia nem a pena colar. Mas colar o quê? Só com bonder? Não. Eu optei por colar com casca de ovo, né? Acho que foi das coisas que eu pesquisei, foi a que eu achei mais interessante, mais de fácil acesso, né? E menos agressivo para o aquário e para as ampulárias. Com essa daqui eu vou apenas fortalecer mesmo o casco dela, ela tá muito bem e tal. Eu optei por fortalecer o casco dela e como que a gente fortalece? A gente pinta com esmalte, pessoal. Com esmalte, o mais comum possível, né? Eu pesquisei bastante, não consegui encontrar esmaltes que fizessem mal. Pelo jeito, os esmaltes não têm componentes na forma que possam, inclusive, até poluir o aquário. Claro que a gente vai deixar secar um pouquinho, né? Daí os 15 minutos de limite que eu propus. Eu tô pintando ela aí com no máximo 5 minutos, manuseando ela, acho que menos até. E o resto ela ficou secando esse esmalte, ó. E vocês podem pintar com esmalte colorido para identificar qual é qual. Eu preferi passar só uma base. Preferi e é o que a minha esposa tinha em casa. Né? Ela não tava em casa quando eu tava fazendo essa obra de arte aí. Mas era só o que ela tinha. E era realmente o que eu queria, uma base só. Até porque eu queria verificar a evolução dessas rachadurazinhas. Não chega a ser uma rachadura. Esses desgastes que estavam ocorrendo, né? Nas conchas delas aí. E essa é a Juju, eu passei só esmalte, ó. Deixei secar um pouquinho. Fortaleci, eu passei num lado, deixei secar, eu pego de novo pra passar no outro lado. Passa por tudo, mas não toquem no pé dela, né? Naquele casco embaixo que tem, sabe? Não toquem naquilo ali. E não toquem também, com muito cuidado pra não entrar esmalte na parte de dentro da concha dela. Por favor, pessoal, aí sim realmente é bem tóxico. Enquanto ela é muito forte nessa concha, ela é muito fraca na pele dela, tá ok? Tome bastante cuidado. Façam o mais devagar possível, se perceberem que estão perdendo a mão, perdendo o controle, vazou e tal, se peguem um papel toalha, sequem, né, o excesso, deixa secar e ela e deixa pra fazer o procedimento e completar no outro dia. Não tem pressa. Eu tive a sorte de conseguir fazer tudo num dia aí, mas a pressa é inimiga da perfeição. Se vocês virem que não tá ficando legal, estão com medo de, nossa, tá quase, tô exagerando aqui, deixe para outro dia que no outro dia vão fazer melhor. Aqui eu consegui passar por todo o casco dela já, toda a concha, e deixei secar. Deixei secar. Isso, a depender da acidez da água, vai permitir ela aguentar aí algumas semanas, quem sabe até meses, combatendo a acidez da água, né, pessoal? E vocês podem, é visível, vai ser visível, porque vai formar uma espécie de acrílico no contato com a água, mesmo depois de seco. E aí vocês vão poder verificar o desgaste visualmente. E aí, vocês
programam as manutenções de vocês, se acham que é necessário ou não, né? Vocês vão verificar nas partes que estão saindo se há desgaste ainda ou não há mais. Porque quando vê, vocês conseguiram estabilizar o GH com cálcio, né? Vocês conseguiram dosar uma boa quantidade de ração, elas acostumaram a comer a ração de fundo, que tem cálcio também, sabe? É realmente uma fonte de cálcio muito importante da alimentação. O suficiente, talvez, até para suplantar a falta de cálcio no ambiente, já que ela exige um GH de cálcio tão alto, né? Entre 12 e 20 seria o ideal para elas. E é isso daí, ó. Esse é o procedimento para salvar a ampulária, né? Essa aí até que tava bem, a Juju. A Gigi, que vocês vão ver logo a seguir, tava um pouquinho pior. Aí eu, inclusive, tive que quarentenar ela, deixei uma semana ela se recuperando no aquário quarentena. Não chegou a ser uma semana, foram só 3 dias. E seria uma semana, né? No fim, ela ficou tão bem que eu trouxe de volta e ao pegar ela de volta à quarentena, eu notei que tinha alguns buraquinhos, então eu pesquisei e descobri essa técnica aí, né? Eu tô fazendo essa narração, ó, acho que 2 semanas depois que eu fiz esse procedimento e elas estão muito bem, obrigado. Deu tudo muito certo. Graças a Deus, né, pessoal? Depois que a gente se afeiçoa com esses bichinhos aí, no começo, essa lesminha aí vai comer o fungo pra mim. Aí a gente se afeiçoa tal qual um peixe, tal qual um cachorro, sabe? Vira um pet da gente. Então a gente toma com o máximo de cuidado, né?